Ruth, capítulo 2. Vamos acompanhar então o que diz a palavra de Deus. Havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro, Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros, dizendo: o Senhor esteja com vocês, o Senhor os abençoe. E responderam os ceifeiros, dizendo: o Senhor o abençoe. Então Boaz perguntou a seu capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Boaz foi a Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em parte do campo, estão colhendo, e vá atrás deles. Avisei os homens para não a tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiraram do poço. Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo o que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe, sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que fez. Ela respondeu: espero que eu continue a receber sua bondade, meu Senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá e sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou a seus servos: permitam que ela colha espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem cair no chão para que ela as recolha, não a atrapalhem. Assim, Ruth colheu cevada o dia todo e à tarde. Quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. O Senhor o abençoe, disse Noemi à nora. O Senhor não deixou de lado sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um de nossos parentes mais próximos, o resgatador de nossa família. Ruth, a moabita, acrescentou: Boaz disse que devo voltar a trabalhar com seus ceifeiros até que termine toda a colheita. Muito bom, exclamou Noemi. Faça o que ele disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos,
poderiam maltratá-la. Assim, Ruth trabalhou com as suas servas nos campos de Boaz e recolheu espigas com elas até o final das colheitas da cevada e do trigo. Nesse tempo, ficou morando com a sogra. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, Tu é a palavra, Senhor, e todo o poder é Teu, para Ti seja a glória. Ministre nossos corações, tenha misericórdia de mim e me use apesar de mim. Em nome de Jesus. Amém. E no primeiro capítulo desse livro, ele foi marcado por tristeza e sofrimento, proveniente de decisões precipitadas, por causa do plano de Elimeleque. Ele fez um plano que prejudicou toda a sua família. E o capítulo 2, a mensagem de hoje, é marcado pela mudança do rumo dessa história. É marcado pelo trabalho de fé, pela bondade em amor e pelo ressurgimento da esperança. E essa pode ser a sua história, dando passos de fé, trabalhando com compromisso, desfrutaremos do amor, da bondade, seremos renovados e renovadores de esperança. Guarde isso no seu coração essa noite. Dando passos de fé, trabalhando com compromisso, nós desfrutaremos do amor, da bondade de Deus e seremos renovados e renovadores de esperança. Noemi e sua nora Ruth saem de Moabe e aí chegam para Belém de novo. Noemi chega amargurada com Deus e com a vida, pelas escolhas e por ocasiões que não foram responsabilidade dela. Afinal, ela seguiu o seu marido. Não foram diretamente responsabilidade dela o sofrimento que ela estava vivendo. E talvez hoje você sofra na sua vida, em toda a sua vida, ou em alguma circunstância, consequências de escolhas ruins, de pessoas ou que não está diretamente ligado a você, as suas escolhas, ou de pessoas ligadas a você, mas que não foi uma responsabilidade sua. Alguém tomou uma decisão que prejudicou você. Alguém fez uma escolha hoje, ou no passado, ou numa outra geração, que prejudica você até hoje. Seus pais, alguém que te feriu, alguém que te machucou, que te fez mal. Mas Deus é soberano sobre a história, e Ele continua agindo. Ele intervém na história, na minha, na sua história, na história que é dele, que Ele está escrevendo na humanidade. Esse capítulo 2, vai trazer aspectos sobre a soberania de Deus e sobre a responsabilidade humana. E é importante a gente lembrar que a Bíblia não diz em nenhum momento que Deus perdeu o controle de alguma situação. Jamais. Deus não é passivo, assistindo de camarote as coisas acontecerem. Muito menos apático ao que está acontecendo na minha, na sua vida e no mundo que Ele criou. Jamais. A Bíblia não diz também em momento nenhum que nós não temos responsabilidade sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões. Somos responsáveis por elas. A Bíblia diz isso. Você tem responsabilidade. A Bíblia diz: Deus é soberano e está no controle de todas as circunstâncias. E nós veremos Deus conduzir a história, ou, sob a perspectiva desses personagens, mudar o rumo da história, pela mão dele, usando a ação humana. Ruth, no capítulo 1, ela confessou a fé dela no Deus de Israel. Ela disse que ia seguir sua sogra, que o Deus dela seria o Deus dela, teu povo será meu povo, eu vou na tua igreja, eu vou adorar o teu Deus, eu quero esse Deus, mais ou menos isso. E ela está agindo agora no capítulo 2, com a fé que ela diz ter. Ela está agindo de maneira coerente com a sua fé, mesmo numa situação desfavorável. Ela permite, ela vai ver desfrutar do amor, da bondade de Deus e ver as circunstâncias mudando na vida dela. Mudança essa que vai além do que ela pode ver. Ela vai ver mudanças, mas Deus vai operar mudanças na história daquele povo por meio dela, que ela nem poderia talvez imaginar por completo. No plano eterno de Deus, Ele está cumprindo a promessa dele para Abraão, de que por meio de Abraão, o descendência de Abraão abençoaria todas as nações. Por meio da família de Ruth, Deus está cumprindo a promessa a Eva, que o descendente dela esmagaria a cabeça da serpente, Gênesis 3,15. Porque essa mulher vai ser uma antecessora, da árvore genealógica, uma das mães de Jesus Cristo.
Nós veremos isso até o final do livro. Deus está sempre agindo, irmãos. Deus está sempre agindo, trabalhando. E se nós queremos que Deus trabalhe na nossa vida e transforme as nossas circunstâncias, se nós queremos desfrutar melhor de Deus aqui já na terra, nós devemos agir com alguns requisitos que nós podemos observar nesse trecho da palavra e em muitos outros também. Primeiro, aqui no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, trabalhe com fé. Logo de cara aqui, o narrador nos apresenta um novo personagem. Até agora esse nome não era citado, de repente ele vai falar que tinha Boaz, um homem rico e influente, que era parente de Elimeleque. E para por aqui a informação, o texto segue, volta depois para as viúvas. Essa informação aqui fica solta no texto. Parece aquelas cenas de filme, sabe? Quando está acontecendo alguma coisa, aí o personagem principal sai e a câmera continua ali e dá um close, assim, alguma coisa assim, que estava ali parado, ou alguma pessoa, e tu, o que será que isso tem a ver? O que será que isso aí parece não ter sentido ainda, mas daqui a pouco vai fazer sentido na história. Essa câmera deu um close em Boaz aqui e depois vai voltar para ele. Opa, isso aí vai fazer sentido daqui a pouco. Então o narrador volta a história para as viúvas que chegaram em Belém, a casa do pão, que significa esse nome Belém, casa do pão, que voltou a produzir, mas elas ainda não tinham alimento, ainda não tinham provisão. Ruth, a mais nova, provavelmente com mais vigor, pede permissão para ir trabalhar no campo, na fé de que pudesse receber autorização para colher ali. Ela pede autorização para sua sogra, para que de repente ela vá para um campo que quem sabe alguém poderia ajudar ela. E o narrador faz um destaque ainda aqui no verso 2, que Ruth, a moabita, para dar esse destaque, realçar o drama da circunstância. Lembra-se que ela é uma moabita, uma viúva estrangeira de Moabe em Belém, que vai tentar desfrutar do favor de alguém no campo. Lembrando aqui das dificuldades culturais, da vulnerabilidade de uma mulher como ela naquela terra. E esse trabalho de apanhar espigas, e espigas aqui se refere à cevada, era árduo. Na colheita havia a seguinte divisão de trabalho: os homens iam à frente, fazendo um trabalho mais pesado, de cortando os ramos ali, os cereais, em geral se agachando e fazendo todo esse movimento mais braçal. E outros funcionários vinham depois, aqui no caso de Boaz, era uma equipe de mulheres, que vinham depois montando feixes com essas espigas, juntando elas e atando aos feixes. E alguma coisa caía, ficava fora, ficava longe do alcance, ou caía do feixe no movimento. E a lei de Deus, lá em Levítico, previa que esses homens, donos dos campos, não colhessem aquilo que caísse dos feixes. Isso deveria ficar mesmo no campo para as pessoas menos assistidas, para órfãos, viúvas, estrangeiros que chegavam na cidade sem ter um emprego, um sustento, para aquelas pessoas que estão passando por circunstâncias desfavoráveis, elas tivessem como ir num campo pós-colheita e achar alguma coisa para a sua provisão. Então, era assim, não junte isso. Nós vamos voltar depois um pouco a isso. Lá em Levítico fala um pouco disso. E é isso que Ruth vai fazer. Mas apesar de estar previsto na lei isso, nem todos seguiam essa lei. E muitas outras não eram seguidas. Mas essa então, no tempo de Juízes, nós estamos falando aqui no tempo de Juízes, lembram-se disso. No final do livro de Juízes, e essa história entra aqui no tempo de Juízes. Então, as pessoas eram malvadas, não tinha governo, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E ela, eu vou procurar quem sabe alguém. E Ruth vai fazer isso, vai trabalhar com fé. No tempo de Juízes, uma época difícil, uma mulher viúva, sozinha no campo, tentando fazer isso. Não sabemos o quanto ela conhecia da lei, provavelmente disso sabia, né? Porque dos benefícios da lei a gente descobre bem rapidinho como usufruir. E ela sabia que podia fazer isso. E ela, mesmo morando em Moab, sabia disso, vai. E ela chegou nesse campo e começa a trabalhar. Ela dá esse passo de fé. Um passo de fé. Ruth chega ao campo na fé de encontrar bondade e graça. E como nós vemos no verso 7, ela pediu permissão para colher. Ela não ficou de longe tentando escolher escondida. Ela chegou e pediu permissão para colher. Agiu e viveu pela fé. Muitas vezes nós pensamos que viver por fé é ficar esperando. Eu estou orando, eu estou vivendo pela fé, eu estou esperando alguma coisa acontecer. Acontecer algo milagroso que mude tudo, de uma hora para outra. Viver pela fé, acho que é isso.
Mas viver pela fé significa confiar na palavra de Deus e agir e trabalhar. Trabalhar em função disso, do quê? Daquilo que Deus diz, daquilo que Deus falou e que você acredita e confia, e porque Deus falou, eu vou, com fé. Afinal, Tiago capítulo 2, versículo 20 não diz que a fé sem obras é morta, inútil, diz o texto lá em Tiago. E Ruth decide se expor ao sol e trabalhar. Não perde tempo em murmuração, reclamando. Não fica esperando que os outros vejam a dor dela e se compadeçam. Puxa vida, coitadinha de Ruth, olha só a circunstância dela, sozinha, com uma senhora ainda, olha toda essa dificuldade que ela está passando. Sim, as pessoas têm que cuidar dela, Deus previa isso na lei, tinha que ter essa atenção, mas ela não fica esperando pelas pessoas, ela vai trabalhar com fé, ela faz o que pode, não fica lamentando as suas amarguras, ela faz o que pode, procurando trabalhar onde conseguir, por fé. Ela confiava em Deus de verdade, eu vou. E essa atitude dela nos ensina algo sobre humildade e dignidade, porque existem alguns trabalhos, algumas tarefas que aos nossos olhos corrompidos pelo pecado e orgulhosos, a gente olha como menos digno algumas tarefas. E muitas vezes a gente não vai trabalhar porque o que nos tem para fazer não nos soa digno. Catar espigas. Talvez algumas pessoas reclamariam: eu deixei tudo pelo Senhor, eu saí de Moabe, abandonei minha terra, minha família, lá eu tinha ainda alguma coisa, abandonei tudo, a minha segurança por isso, para vir aqui juntar sobras num campo. Deus, eu abandonei o meu salário fixo, meu emprego, a minha carreira, a minha empresa, e agora está passando por essa humilhação. A postura de Ruth é importante para nós e nos ensina algo precioso. O contentamento é bom e agradável a Deus. Contentamento. Mas não confunda contentamento com comodismo. Comodismo é uma coisa, contentamento é outra. Ela agiu com confiança em Deus e não com vitimismo no coração. Um coração que acha que Deus e o mundo lhe devem tudo pelos seus esforços. Não foi vitimismo, foi confiança. A gente reclama demais, irmãos. A gente tem que trabalhar mais e reclamar menos. Foi isso que Deus ministrou no meu coração. E está falando aqui, trabalhe com fé. E não é só trabalho braçal fora, não. A gente pensa que é só trabalhar ali, e o trabalho na nossa região é um ídolo. Todo mundo aqui gosta de trabalhar. Ninguém gosta de parar de trabalhar, né? O pessoal que vem de fora comenta: nossa, esse povo trabalha muito. E não dá 2, 3 meses, está igual aqui, ó. Na lida, serão, hora extra, tudo igual. E aí você vê que fizeram transfusão de sangue, são gringos. Os nordestinos, os paraenses, chegam aqui, logo fico igual. Trabalho, trabalho, trabalho. É típico da nossa região. Parece que isso nos puxa assim: peraí, vamos com calma. Fique com mais calma com isso. Depois nós voltamos um pouco nisso, mas olhe para o versículo 3. Vai dizer que aconteceu de Ruth ir trabalhar no campo que pertencia a Boaz. Uau, aconteceu isso. Ela não tinha intenção de ir em algum campo específico. Ela não conhecia aquela região de Belém. Mas aconteceu, entre aspas. Esse termo se refere ao que ocorre sem intenção, sem planejamento. Algumas versões aí vão colocar por acaso. O autor do livro aqui não está promovendo uma teologia titânica da banda Titãs, né, que o acaso vai proteger Ruth enquanto ela andar distraída por aí. Não tem a ver com isso. Ele está usando um recurso literário aqui, para que, ao invés de escrever na sua própria perspectiva, como autor que conhece toda a história e o fim da história, ele está escrevendo na perspectiva de Ruth, daquele personagem ali. Brevemente ele assume aquela perspectiva limitada, como acontece com a gente, com uma visão limitada. É como se ele está escrevendo aqui, dá uma piscadinha para o leitor, e por acaso ela pegou no campo de Boaz. Olhem só que coincidência, ela foi indo e olha só onde ela foi parar. Está mostrando aqui, de maneira sutil, a ação do grande autor da história. O cuidado da ação de Deus, mesmo quando nós não estamos compreendendo o porquê das coisas, de alguns caminhos que a gente entra. Na cabeça de Ruth, era como se ela tivesse ido procurar espigas e
sei lá, eu vou por aqui, eu não sei o que vai dar, eu vou por aqui. A gente não entende tudo. Vou ver o que vai dar. Mas Deus estava guiando os passos dela para o lugar certo. Seus passos foram guiados pelo Senhor, pois ela estava agindo com fé nele. Esse capítulo nos mostra que Deus está no controle de todas as nossas necessidades. E Ele usa, inclusive, o nosso trabalho para a nossa provisão. Ele usa. Lembra-se do servo de Abraão? Quando Abraão disse para esse servo voltar lá para a terra para procurar uma esposa para o seu filho Isaque. Vai lá na minha terra, você vai encontrar alguém, mas eu quero que seja da minha terra. Enfim, esse servo recebe instruções de Abraão que ele chega a ficar com medo de como ia cumprir aquilo e dar certo tudo do jeito que tinha que ser. Mas ele confia em Deus, que vai providenciar tudo. Lá em Gênesis, capítulo 24, você lê o desfecho disso. Ele ora e pede a ajuda de Deus para que nesse caminho de trabalho dele seja resolvido do jeito que o patrão Abraão pediu. E ele vai dizer no versículo 27, quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou. Estando no caminho, trabalhando, indo, confiando, clamando, Deus guiou ele, Deus cuidou. Ele estava no caminho certo e Deus cuidou dos detalhes. A ação, a providência de Deus na nossa vida é ao mesmo tempo uma adrenalina serena. Parece um paradoxo, a gente é uma adrenalina serena, uma mistura de segurança nele, alegria e mistério. Como vai ser? Como vai ser? Eu não sei, mas eu estou seguro nele. Mas como é que vai ser o mês que vem? Como é que vai ser o ano que vem, quando tal e tal coisa acontecer? Eu não sei, eu estou seguro nele. Deus está sempre trabalhando conosco, em nós e por meio de nós. Ele sempre trabalha. Nós oramos, buscamos a vontade de Deus e tomamos decisões e por vezes cometemos erros para aprender com elas, mas Deus é quem ordena os acontecimentos e conduz os seus filhos obedientes. Creia nisso. As coisas casuais, por acaso, à nossa vista, na verdade, são planejadas por Deus. Não existe o acaso com Deus, não há acaso, e isso deveria ser conforto ao nosso coração. Com Deus não há acasos. Deus sabe a situação da sua família, Deus sabe a situação do seu pecado que você não compartilha, Deus sabe a situação das suas lutas, das suas dificuldades, o sofrimento que você passa, mas Ele está agindo e aguardando a sua ação para você parar de sofrer e dar soco na parede. Nós não precisamos esperar ou escolher entre: será que eu confio na soberania de Deus ou será que eu vou fazer do meu jeito, eu vou seguir? Nós não precisamos ficar escolhendo entre isso. Eu devo agir com obediência e fé, crendo que Deus é soberano e vai conduzir os meus passos. É assim que Ele nos apresenta. Outra coisa nesse primeiro ponto é: trabalhe com fé, mas trabalhe duro. Trabalhe com afinco. Ruth vai trabalhar como uma respigadora ou rebuscadora, que significa isso, aquele que procura sobras de uma colheita principal. E ela chega disposta ao recomeço e age com fé, dá um passo de fé, se submete a um trabalho aos nossos olhos humilde, menos digno muitas vezes a gente pode pensar, e trabalha pra caramba, com diligência. Versículo 7 vai dizer que ela não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos para descansar. A única pausa que ela faz ainda é bíblica, para descanso. Não era para atualizar o WhatsApp ou ver como é que estava a votação, era para descansar seu físico no Senhor. E Deus espera que a gente trabalhe e nos dediquemos ao trabalho, trabalhemos duro, seja no que for que Ele colocou a sua mão para fazer. Se é para cuidar da sua casa, se é para cuidar de outra pessoa, se é para trabalhar na igreja, se é para trabalhar fora da igreja, no seu emprego, nos seus estudos, nos seus projetos, pode ser até na procura por um emprego. Faça isso com seriedade, leve a sério, com dedicação e humildade, e se desenvolva. Mas é preciso fazer com afinco e dedicação. Ficar acomodado esperando que alguém resolva seus problemas não é um comportamento bíblico. Isso não se aplica somente à vida pessoal, como eu falei
Trabalho e comprometimento na obra de Deus, com a igreja, como um corpo, onde cada membro assume a sua responsabilidade e compromisso, e não fica apenas consumindo o trabalho dos outros, mas entrega também para que outros possam ser servidos. E uma igreja cresce, multiplica com muito trabalho, esforço de todas as partes, não somente no prédio, que, diga-se por passagem, tem muita demanda, tem muita coisa pendente nesse prédio, bonito que você vê, graças e glórias a Deus por isso até aqui. Mas nós temos muitos sonhos pendentes de coisas que estão aí paradas para fazer. Não é nem, se um dia nós tivéssemos tal coisa, não, tem coisa que já está aí, tem muito trabalho. Se você quiser trabalhar, pergunte-me como. Vou colocar um broche, igual aqueles que querem emagrecer. Se quer trabalhar, pergunte-me como. Tem serviço, tem trabalho para todos. Mas também nos relacionamentos, em ser ouvido para as pessoas, em procurar pessoas para orar por elas, para evangelizar pessoas, para fazer bondade a elas. Creia nisso, trabalhe com seriedade e dedicação, trabalhe duro, não apenas consuma, mas se entregue. Segunda requisito que a gente vai ver aqui, que Ruth faz, ela desfruta do amor de Deus. Desfrute do amor de Deus. Enquanto Ruth trabalha com dedicação, Boaz aparece novamente. Ele chega no campo e nota a presença de uma mulher estranha ali. E pergunta para o líder da linha dele, ali, o chefe da linha, o capataz, quem é aquela mulher? E ele vai dizer, é aquela estrangeira que voltou de Moabe. Parece até meio pejorativo. Essa aí é aquela estrangeira lá que veio de Moabe. Ruth, entendam isso no contexto de Ruth, uma mulher pobre, viúva, estrangeira, moabita, ali. Mas Boaz é um instrumento do amor de Deus na vida dela. Além de cumprir a lei, permitindo o trabalho dos respigadores, ele faz uma provisão especial para Ruth. Ele estende bondade a ela. Ele diz para os seus trabalhadores para deixarem Ruth colher os grãos mais perto das mulheres, para facilitar o trabalho ali. Ele diz ainda para os trabalhadores que deixem cair propositalmente alguns ramos, algumas espigas dos feixes, para que ela possa ter mais, colher com mais facilidade. E ele vai falar com ela. E depois de conversar com ela e ver a humildade dela e a gratidão dela pelo que estava acontecendo ali, ele provê mais bondade para ela. Ou seja, ela vai com fé trabalhar e ela vai desfrutar da bondade de Deus por meio de Boaz. Deus está providenciando mais do que o necessário, mais do que estava previsto ali. Ele demonstra mais amor porque Boaz é um instrumento da graça de Deus. Ele dá permissão para ela, todas as condições favoráveis, proteção, não toquem nela, não zombem dela, não é para fazer nada com ela. Ele dá alimento e água para ela, bota ela na mesa dos funcionários, deu todos os privilégios de um funcionário dele. Mas ela não queria reivindicar nada de direito. Só que Deus, em sua bondade, seu amor leal, providencia o desfrute. Porque aquele que trabalha com fé, aquele que é humilde e grato, desfruta da bondade do Senhor. Ela foi buscar refúgio nas asas de Deus. A graça estendida por Boaz é um favor concedido a alguém que não merece, que não tem condições em si de obter. Ela não conseguiria por conta própria obter tudo aquilo que ela colheu. Ela foi agraciada. Boaz não quer meramente cumprir a lei, ele quer ir além das exigências. Boaz vai além do mínimo da sua obrigação. A bondade vai além da lei. O amor é maior que a lei, irmãos. É maior. E esse é outro princípio muito importante para a gente extrair desse texto, sobre a nossa responsabilidade humana, que a gente aprende aqui. Deus está nos ensinando: exceda a lei, seja generoso. Quando pensamos em generosidade, talvez logo vem na sua cabeça dinheiro, é dar dinheiro. Mas generosidade vai muito além de dinheiro, mas sempre tem um custo. Generosidade vai muito além de dinheiro, mas sempre tem um custo. Preste atenção nisso. A existência da lei dos respigadores aqui é uma prova do cuidado de Deus, é mais uma prova do cuidado de Deus para com os pobres e menos favorecidos. Ali eram versos do contexto daquela época, eram mais as viúvas, os órfãos e os estrangeiros que chegavam em um lugar sem recursos.
E as pessoas que eram mais abençoadas, as pessoas que tinham herança, as pessoas que tiveram criatividade num trabalho, que foram abençoadas na sua colheita, que tinham saúde, que tinham oportunidade, riquezas, sabedoria, elas tinham responsabilidade de ajudar. Era sobre elas essa responsabilidade. Não era de igual para todos. Porque como é que Ruth ia ajudar alguém na situação dela? Ela precisava ser ajudada naquele momento. A generosidade começa a aparecer com Ruth também. Ela não podia ajudar do jeito que Boaz ajudou. Ruth não podia dizer, podem vir colher nos meus campos. Ela não tinha campo. Como é que ela foi generosa se ela não tinha nada para dar? Ela deu o que tinha. E a generosidade dela começa com Noemi. Porque ela sai para trabalhar, para colher, para juntar para as duas. Noemi não foi, não sei se não tinha condições físicas, disposição emocional, se ficou em casa reclamando da vida, mas não foi. E ela foi generosa, pediu permissão para ir juntar comida para as duas. Ela estava dando o que tinha, a disposição física dela. Ruth vai trabalhar por elas duas. O pouco que ela tem, ela oferta a vida dela. E nenhum de nós, irmãos e amigos aqui presentes, nenhum de nós tem tão pouco que não possa compartilhar. Ninguém aqui tem tão pouco que não tem nada para compartilhar com alguém. Eu não estou falando só de recurso financeiro. Ninguém. Seja em termos de tempo, habilidades, conhecimento, experiência. Boaz nos mostra que nós devemos ser desprendidos com o que a gente recebe da mão do Senhor. Vem da mão dele. Vem da mão de Deus sobre nós com propósitos. Com propósitos. A generosidade é como um músculo que você tem que exercitar. Se você não usar, ele atrofia e fica cada vez mais difícil. A generosidade é como um músculo que quando você usa, quando você faz exercícios com ele, ele se desenvolve e você consegue usá-lo cada vez mais. É bom para você e para quem pode desfrutar de você. Eu ouvi recentemente de um irmão aqui dessa igreja: se você tem condições, você tem obrigação de ajudar. Se você tem condições, você tem responsabilidade de agir. Muitas vezes a gente finge que não tem condições. Ou não tem por sermos irresponsáveis e assumir muitos compromissos com nossos confortos. Ruth plantou generosidade com tudo que ela tinha e colheu muita generosidade da parte de Boaz. E quanto a nós? Cumprimos as exigências da lei, mas eu faço o que está aqui. Eu cumpro a lei direitinho, resmungando muitas vezes, murmurando, se queixando, ou nós estamos dispostos a ir além? Como Jesus ensinou. Esse é o padrão de Deus. Ir além, fazer mais do que ela exige, suprir uma necessidade quando a gente vê ela. Se você foi tocado para identificar aquela necessidade, se você viu, é você que Deus quer usar para suprir, seja como mobilizador, seja como doador. Jesus nos ensina isso, lembra? Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ele não está reformulando, inventando algo novo, ele está elevando o padrão da lei. Até dos romanos ele faz isso. Se ele te chamar para andar uma milha e carregar para ele ser burro de carga dos romanos, vá com ele 2. Exceda, seja generoso, vai além do que é exigido, porque é isso que eu faço por vocês. Eu vou além do que nós merecemos. Nós observamos ainda nesse texto como Ruth ficou comovida com as ações de Boaz. A pergunta que ela faz no versículo 10 mostra um espírito de humildade. Ela reconhece a sua condição ali e até baixa o rosto para falar com Boaz a respeito. Ela não fica se fazendo de vítima, narrando as suas tragédias aqui. Agora eu vou contar toda a minha história aqui no estilo linha direta para ver se Boaz se comove. Não, e eu não falo isso para diminuir o peso da sua tragédia, mas porque muitas vezes a gente fica preso nela. Ela não chegou também exigindo a lei, batendo o dedão no papel, está aqui, ó, eu tenho que colher, você tem que deixar eu colher, é meu direito. Ela não chega exigindo direitos. Ela reconhece que Boaz está sendo bondoso com ela. Muito obrigado por tua bondade, eu sou grato. Ela é grata, o coração dela está sinceramente transbordando de gratidão.
pela bondade de Deus através de Boaz, pelo amor de Deus. E Deus aprecia a humildade e gratidão, e na sua graça Ele provê ainda mais bondade para nós. Quando a gente percebe, desfruta, agradece em humildade, a gente desfruta mais, a gente cresce em reconhecimento da bondade do Senhor, em gratidão de vida. Agora, quando a gente fica se desgastando com nossas palavras e emoções, com o nosso senso de direito, mas eu mereço aquilo, é meu direito, a gente sofre muito, a gente fica exigindo coisas, e muitas vezes a gente espera bondade e favor das pessoas e ficamos surpresos, ressentidos, se os nossos direitos não forem assistidos, supridos. Mas era meu direito, nem perguntou para mim. Tem um pastor que comentou uma vez que a esposa dele falou: olha, ficou feliz, foi compartilhar com o pastor que o marido dela estava tratando ela de um jeito que ela sempre quis e ele nunca tinha tratado. Ele falou: desfruta, minha querida irmã, porque vai durar pouco. Esse não é o normal. Desfrute. Vamos orar, né? Ele falou brincando para entender que nós criamos expectativas demais sobre as pessoas. A nossa frustração com as pessoas não é fruto dos erros das pessoas, mas da nossa elevada expectativa quanto a elas, que são pecadoras. E a gente coloca uma expectativa super alta nas pessoas, e aí elas não suprem a nossa expectativa, porque elas são falhas, pecadoras, carentes da graça de Deus, e eu fico super frustrado com elas. Mas a minha frustração é queda da minha alta expectativa. Tem a expectativa real das pessoas, e clame, ore pela graça de Deus agir na vida sua e delas. Às vezes a gente sofre demais por isso, por nosso senso de direito, e não reconhecer o nosso lugar. Pessoas orgulhosas não desfrutam dos pequenos cuidados de Deus, diários. Não percebem Deus cuidando nos detalhes, Deus usando pessoas. Não se maravilham quando são bem tratadas. Não transbordam de gratidão pelo que recebem e ficam contabilizando para ver se as suas expectativas serão supridas. Mas as pessoas humildes são gratas. E ao ser humilde, reconhecer a bondade, você receberá, vai perceber ainda mais do cuidado de Deus. Deus está sempre cuidando dos seus filhos. Deus está sempre cuidando de você. Abra os olhos para isso. Abra os olhos para essa realidade. Desfrute do cuidado de Deus, mesmo sem merecer. Confie, viva pela fé. Trabalhe com fé, com dedicação, percebendo e desfrutando da bondade, do amor de Deus, por meio de pessoas que Ele coloca ao redor de você. Trabalhe, desenvolva a generosidade, contribua, participe, se envolva, entregue de si com gratidão. E por último, mantenha a esperança viva. Mantenha a esperança viva. Ruth ainda teria que trabalhar, mesmo ganhando de Boaz ali toda a provisão, todos os recursos, sentando na mesa, comendo e bebendo com os funcionários, ela tinha que trabalhar ainda. E ela continuou trabalhando. Não foi assim, beleza, agora vou te dar na boca, vou lá levar. Não, ela continuou trabalhando, teve que trabalhar. Mas trabalhou com o coração alegre e cheio de esperança. Recebeu todas as condições necessárias. O texto bíblico vai dizer que ela colheu ali um cesto cheio, ou em outras versões, uma efa. Significa, cerca de 10 a 20 litros em volume. Talvez o máximo que ela pudesse carregar ali. E ela leva para casa isso. E ela volta para casa. E quando ela chega em casa, Noemi logo reage. Surpresa. Nós percebemos que lá no início do capítulo, quando ela pediu para sair para trabalhar, pediu permissão, Noemi não ajudou em nada. Pelo menos no relato bíblico aqui, nós não temos evidências. Ela disse: tá bem, eu vou orar por você, que Deus te abençoe, abra as portas para o teu trabalho hoje. Ela disse: tá bem, pode ir. E entendendo o contexto de uma pessoa amargurada, que disse que queria mudar o nome para Mara, para ser chamada de amargura, então dá para perceber que alguém diz: tu, sozinha, e mulher estrangeira, moabita, aí por Belém, no tempo de Juízes, vai quebrar a cara sozinha, porque eu vou ficar aqui. Essa é a minha imaginação, não é isso que o texto diz. Mas nesse contexto de amargura, muito provavelmente, ela não deu nenhum incentivo a ela, não deu um encorajamento.
Mas a descrição agora do capítulo 2, do comportamento e das palavras de Noemi, parece que é outra pessoa. Abençoado seja do Senhor quem te abençoou. Opa, essa palavra até agora não tinha saído do vocabulário dela. Agora começou a mudar. Abençoando pessoas. Quando Ruth disse que foi nas terras de um tal de Boaz, ela ficou mais maravilhada ainda, porque ela sabia quem era. Noemi fica ainda mais surpresa e a esperança dela é retomada. A esperança de Noemi volta a acender no seu coração. Ela volta a sorrir, muito provavelmente. Noemi explicou a ela: não, Boaz é o nosso parente próximo, um dos potenciais benfeitores para a família, como um resgatador. A palavra usada aqui no texto bíblico é Goel, que significa um resgatador no contexto de um parente próximo que pode suprir as necessidades de alguém sem posses. No familiar, naquela época, se um israelita, por exemplo, empobrecesse por alguma circunstância de catástrofe natural, de crise, de irresponsabilidade, o cara entrou na miséria, teve que vender as terras dele, teve que vender tudo, e ele poderia até se vender como escravo. Depois de um tempo, a previsão bíblica era que no ano do jubileu, as terras eram devolvidas à família, até os escravos seriam libertos. Essas pessoas que se vendiam como dívida no ano do jubileu. Mas antes do ano do jubileu, um familiar próximo, mais próximo, poderia ser o resgatador. Alguém que ia comprar aquele escravo para libertar ele, ou comprar de volta as terras para voltar para aquela família as terras. Essa era uma maneira de voltar antes do tempo. Mas de qualquer jeito a gente vê aqui que isso tudo é uma forma de Deus ensinar que nada é nosso. Nós estamos aqui para mordomia e desfrute, zelo, cuidado e aproveitamento. Porque mesmo depois de 50 anos a terra voltava a quem Deus deu. Por mais que uma pessoa prosperasse muito, comprando, abusando das outras pessoas, dos pobres, agora estou com muita terra, de todos os meus irmãos. Chegava um tempo que isso tinha que voltar, como Deus deu. Porque a terra pertence ao Senhor, tudo pertence ao Senhor. Está na nossa mão para desfrute e mordomia, zelo, cuidado. Eu vou voltar a falar disso ainda no capítulo 3. Então Ruth confiou em Deus. Ruth confiou em Deus. A gente viu no capítulo 1 uma rendição, uma entrega de vida. E a confiança dela não foi da boca para fora, porque ela chega e começa a agir com fé, a desfrutar da bondade e do amor de Deus. E Deus age na vida de Ruth como um instrumento para mudar a vida de Noemi. Vocês conseguiram perceber isso, irmãos? A vida de Noemi começou a mudar sem que ela nada fizesse, mas pelas ações de Ruth. A vida de uma pessoa que age com fé, que trabalha, que é grata, que é humilde, que desfruta do amor de Deus, chama a atenção, é incomum e leva outros a serem gratos. Noemi mudou por ver o que estava acontecendo na vida de Ruth. Que Deus é esse? Que humilhou ela e transformou o coração dela. Deus coloca pessoas no teu caminho para te ajudar. E muitas vezes nós rejeitamos essa ajuda, endurecemos nosso coração. Por isso desfrute da companhia de Ruths próximas a você, que estão sendo gratas, humildes, desfrutando do cuidado de Deus. Mas nós rejeitamos e não permitimos ser transformados. Talvez ao redor de você tem pessoas amarguradas, sem perspectiva de vida, sem expectativa nenhuma. Seja uma Ruth na vida dela. Seja uma pessoa que trabalha com fé, que reconhece a bondade de Deus, que externa, mostra, não só em palavras, porque ela chegou com os feixes para mostrar a bondade de Deus. E Deus tem agido com bondade na sua vida. Demonstre, testemunhe isso, para que outras pessoas sejam transformadas, como Noemi foi. Trabalhe com fé, com vigor, desfrute do amor de Deus. Uma história inteira foi transformada em um dia aqui, por causa disso. Creia, a esperança de Ruth desperta a esperança em Noemi, e elas se alegram com essa esperança, que no caso delas ainda era uma possibilidade. Ela sabia que Boaz era um parente próximo, poderia ser o resgatador das terras delas, mas era uma possibilidade, elas não sabiam se Boaz ia querer, porque além de tomar as terras de volta, ele teria que casar com a viúva, teria que assumir toda a família da pessoa, a responsabilidade sobre a família. Era uma possibilidade. Só que eu e você não baseamos nossa esperança em possibilidades.
Nós baseamos numa certeza, irmãos, num fato, na pessoa de Jesus Cristo, na palavra viva do Deus eterno e soberano. A nossa esperança é viva. Se essas mulheres se alegraram em uma possibilidade, quanto mais eu e você em um fato, em uma certeza. A nossa esperança está firme em Cristo Jesus. Quando a gente pensa em quem Ele é e no que Ele fez, naquilo que a sua palavra diz, não temos motivos para nos entregar ao desespero. Não se desespere. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, que nos dá o seu Santo Espírito. Nossa esperança não é um sentimento otimista. A nossa esperança não é positivista do jeito do tipo, eu espero que dê tudo certo, eu creio, já vai dar certo. Não é a nossa palavra, eu creio, já deu, vai dar certo. Não é isso. É uma esperança, uma confiança total em Jesus, independentemente dos resultados que eu vou ver. É a confiança de que esse soberano vai conduzir os meus passos no caminho que eu devo andar. Mesmo que a minha expectativa seja frustrada, é o plano dele que está sendo concretizado na vida dos seus filhos. Confie, creia nas promessas do Pai, de que tudo será melhor com Ele. E Ele nos dá seu Espírito para nos orientar. Romanos capítulo 15, versículo 13 nos diz: o Deus da esperança, que o Deus da esperança, Paulo está orando, pedindo para aquela igreja, pedindo para Deus em prol daquela igreja, que o Deus da esperança os encha de toda alegria, porque esperança resulta em alegria, e paz, tranquilidade, confiança, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. É no poder de Deus que nós transbordamos de alegria, confiança e esperança. Jesus morreu por nós, ressuscitou e intercede por nós. Não importa como você esteja se sentindo agora, não importa como você esteja se sentindo hoje, ou quão difícil seja a sua situação, nós podemos nos alegrar e desfrutar de confiança e esperança em Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Creia nisso, aleluia. Deposite sua vida nele. As esperanças que o mundo oferece são vazias. No máximo um otimismo temporário, mas em Cristo nós temos uma viva esperança real e transformadora. Por isso, para a gente refletir, pensar, revisando e concluindo, trabalhe com fé. Trabalhe com fé. Deus nos chama para o trabalho. Nos deu um propósito e uma missão aqui. É Ele quem dá as condições, é Ele quem dá o fruto, é Ele quem nos dá força para agir. Creia, confie. É vital para o nosso trabalho e vida, para a nossa vida, entender isso, entender que nós temos responsabilidade em nossas ações. Não vamos ficar parados, vamos agir com fé na missão que Deus nos deu, mas que nós jamais sairemos debaixo da soberania do Senhor, do controle total dele sobre a nossa vida. Confie nisso. Nós não precisamos escolher confiar ou na soberania de Deus ou na minha ação. O nosso emprego, o nosso estudo, as nossas oportunidades, os seus contatinhos, os seus contatos, nossa inteligência, os nossos dons, a capacidade que você tem, isso tudo vem de Deus sobre a sua vida. Reconheça isso. Na nossa cultura, e não só na nossa cultura, mas em geral, se valoriza muito uma pessoa que, entre aspas, se fez sozinha na vida. Olha essa pessoa, saiu do nada, não tinha nada, olha o que ele tem hoje, tanto que ralou e trabalhou. Começou de baixo, lutou, cresceu, prosperou, ousou, mas na realidade ela nunca esteve sozinha. Nunca esteve sozinha. Deus é quem dá entendimento, oportunidades, força, saúde, inteligência e os meios necessários, mesmo que a gente permaneça ignorante à ação dele quanto na nossa vida. Ele está agindo. Trabalhe com fé e ele vai dirigir os teus passos para os campos certos, os campos onde você vai encher a sua vida de graça e de bondade do Senhor. Trabalhe com fé, reconheça Deus em todos os teus caminhos. Provérbios capítulo 3, versículo 5 nos diz: não te estribes no teu próprio entendimento. Se estribar, estribo mesmo do cavalo, é apoiar. Não confie no seu entendimento, não bote toda a tua confiança, todo o teu peso no teu próprio entendimento. Não faça isso. Confie no Senhor de todo o seu coração.
te apoie nele. Como você tem se empenhado no seu propósito? Na missão de Deus, nos seus compromissos que Deus te deu, nos dons que Ele te deu, no talento que você tem, na responsabilidade que Ele já colocou nas suas mãos. Como você tem se empenhado? Desfrute da bondade de Deus. Deus está sempre cuidando dos seus filhos. Aquele que já se arrependeu e confiou em Jesus, já recebeu as primícias da colheita. Já começa a colher aqui, a desfrutar daqui pela presença do Espírito Santo, pela comunhão, pelo suprimento de Deus. É claro que nós ainda temos muitas coisas para tratar no nosso coração e para receber em nossa vida, mas nós já sabemos quem somos e para onde vamos. Temos a bondade e o amor leal de Deus conosco. Em alguns momentos, irmãos, preste atenção, você tem o amor de Deus, a graça de Deus sobre você. E em alguns momentos, isso vai ser tudo que você vai ter. Vai parecer que você não tem mais nada, só vai ter isso. E você vai ver o quanto é importante que você reconheça que isso, tudo que você tem, é tudo que você precisa. O amor e a graça de Deus na sua vida. Como você tem agradecido a Deus ultimamente? Não só dizer obrigado. Obrigado, Deus, pelo alimento de hoje. Claro, precisamos externar nossa gratidão. Mas como o seu espírito de gratidão está agindo? Disposição de gratidão. Generosidade. De receber da bênção de Deus, mas de estender a bênção a outros. De compartilhar para outras vidas, para a obra do Senhor. Obedeça, meus irmãos. Vá além das exigências e obrigações. Foi isso que Jesus fez por ti. Exceda no amor. Exceda. Paulo fala isso, né? A ninguém ficais devendo coisa alguma. Ou não deva nada para ninguém, a não ser o amor. Aquele sentimento de que eu sempre posso fazer mais em amor, em generosidade pelas pessoas. Quanto você tem reconhecido em humildade e gratidão o cuidado de Deus sobre você? Como você tem obedecido à lei de Deus? Quanto você tem excedido a lei? Ou você cumpre bem certinho a lei? Ou você excede a lei em amor e generosidade? Tenha uma esperança viva. Tem um autor, quero citar aqui, Risby diz: Deus usou Ruth para converter a amargura de Noemi em gratidão, a incredulidade dela em fé e o desespero de Noemi em esperança. Uma pessoa que confia no Senhor e segue a sua vontade pode transformar uma situação de derrota em vitória. A gente pode ver Deus agir quando a gente trabalha com fé, com gratidão, com esperança viva, desfrutando dessa bondade. Quando Ruth se dispôs para trabalhar e satisfazer as necessidades dela, de Noemi, Deus, de maneira providencial, guiou os pés dela até os campos de Boaz. E Ele vai guiar teus pés, meus irmãos, creia nisso. Busque, confie, trabalhe, e Ele vai guiar teus pés. E vai te usar para transformar alguma realidade também, no seu coração, e em outra pessoa aflita próxima de você. Deus trabalha para livrar o aflito. E Ele usa a instrumentalidade humana, Ele quer usar você. Ele quer usar outra pessoa aqui na sua vida. É Deus quem faz o milagre. Por isso, por mais escassos que os recursos possam parecer, por mais que você pareça que tenha tão pouco, Deus muda a situação. Creia, confie. Deus está trabalhando. O propósito de Deus, na sua soberania, na sua providência, não é nos deixar confortáveis. A gente acha que fica tranquilo, nós vamos ficar bem, Deus está no controle. Isso soa muito positivista. O propósito de Deus, na soberania dEle, ao guiar teus passos, na sua providência, é te conformar à imagem de Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 29. Transformar você mais parecido com Cristo Jesus. Tirar da sua vida aquilo que está atrapalhando Jesus aparecer, para que Cristo cresça em você. Por isso, antes de mudar circunstâncias, Ele quer mudar o teu coração. Antes de mudar o ambiente, Ele quer mudar você, o seu coração, transformar o nosso coração. Se Deus for tão bom, misericordioso, de mudar a situação na nossa vida, na sua vida, e você continuar o mesmo,
nós estamos nos tornando piores, na verdade. Por isso Ele não permite que isso aconteça. Ele quer transformar a nossa vida. Deus não está interessado nas circunstâncias, mas em nós, em meio às circunstâncias. Em mim, em você, na sua vida. Por isso, antes de mudar a circunstância da tua vida financeira, do teu casamento, do teu relacionamento com teus filhos, do teu relacionamento com teus pais, do teu senso de gratidão, antes de mudar o teu trabalho, a tua carreira, a oportunidade que você sempre espera, Ele quer trabalhar no teu coração, na tua vida. Podemos não entender os detalhes de como Deus trabalha, ficar confusos talvez quanto às estações. Parece que o nosso coração é igual a serra, amanhece de um jeito, de tarde é outro e de noite é outro. Um clima confuso, amanhece um sol e vem neblina, amanhece neblina e vem um sol, e a gente fica oscilando, confuso. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. São inúmeras as passagens da Bíblia que nos mostram a soberania completa de Deus sobre a nossa vida e a nossa responsabilidade como criaturas de agir conforme Ele ordena. Nós cantamos, ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Não cantamos uma música assim? Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Quando você não vê, creia, Deus está trabalhando. Não só na circunstância, no seu filho, na sua esposa, no seu marido, na sua conta bancária, no seu trabalho, nos seus projetos. Ele quer trabalhar no teu coração antes de tudo, porque é isso que interessa para Ele. A glória de Deus através da sua criação. Por isso trabalhe com fé, dedicação, trabalhe duro, desfrute da bondade de Deus, dos pequenos detalhes do cuidado de Deus. Seja generoso, agradecido e mantenha a esperança viva. Amém? Tem uma frase antiga que diz o seguinte: confie em Deus e mantenha a pólvora seca. Quem já ouviu essa? Confie em Deus, mas esteja preparado, esteja atento, esteja preparado para agir. Confie no Senhor, descanse. Deus está preparando sabiamente o melhor para você, em você. A soberania divina e a responsabilidade humana não são inimigas. Não, mais um minutinho. Certa vez perguntaram a Charles Spurgeon, pregador batista do século XVII, como que ele reconciliava essa aparente contradição da Bíblia. Ora Deus faz tudo, ora é tudo culpa minha. Como assim? É Deus quem faz ou sou eu que tenho que fazer? Deus é soberano e ordena e tudo acontece com a mão dele, ou eu tenho responsabilidade? Ele disse: eu jamais tive que reconciliar amigos. A soberania divina e a responsabilidade humana nunca brigaram. Eu não preciso reconciliar aquilo que Deus juntou. E ainda disse: onde essas duas verdades se encontram, eu não sei, e nem quero saber. Não me confundem, pois eu entreguei a minha mente para crer em ambas. Eu creio que Deus é soberano, é Ele quem faz, é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo, é Ele quem desvenda os olhos do pecado, é Ele quem regenera e traz nova vida, é Ele quem salva, é Ele quem cuida, é Ele quem desenvolve, é Ele quem faz, é tudo sobre Jesus. Mas Ele nos chama ao arrependimento. Arrependam-se, confessem seus pecados, deem passos de fé, creiam em mim, trabalhem, sejam gratos e generosos, sejam responsáveis. E nós andamos assim, confiando em Deus assim. Aleluia. Devemos ser diligentes com o Senhor. Não sabemos tudo que Deus está fazendo. A gente acha que Deus vai entregar aqui o plano todo dele para nós numa folha de caderno. Mas sabemos que Ele nos ama e Ele tem fidelidade ao seu pacto conosco. Ele é fiel à sua palavra e infalível. Ele pode intervir na sua vida. Ele sim transforma tragédias em triunfos. Mas venha para o abrigo das suas asas. Deus pode intervir sim no coração humano. Ele muda o coração dos reis. Ele intervém na vontade humana. Clame, creia, Ele muda corações. Dê passos de fé, trabalhando com comprometimento. Desfrute do amor com generosidade e gratidão, e seja renovado, e um renovador de esperança.
na vida dos homens, para a glória de Deus. Amém?